Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Falso Plano em parceria com a Bola TV. Neste episódio, o principal destaque irá para a antevisão ao Dauphiné, o reencontro de todos os aliens, digamos assim. Temos à partida Remco Evenepoel e, sobretudo, o grande duelo Jonas Vingegaard e Tadej Pogačar. Em seguida daremos uma volta pelas outras corridas, temos estado muito focados no Giro por razões óbvias, mas o ciclismo não parou e há muito para analisar. Como sempre, dar-vos nota para nos seguirem em falsoplano.pt, no Twitter e também no Instagram. O meu nome é Henrique Augusto, sou o moderador deste podcast e hoje tenho comigo Miguel Pratas. Olá. E Miguel Branco. É assim, não é? Pá, não sei, tu é que sabes. E um dia vais-me explicar o que é que isso quer dizer exatamente. É só uma questão de encarar a câmara, fazer uma espécie de freestyle, é isso. Ok. Ou seja, tu gostas que a primeira imagem que dás às pessoas que estão a ver lá em casa é que és uma pessoa que sabe fazer assim. É como quem diz sou da Almada. Eu também sou da Almada. Será que também tenho que começar a apresentar assim? Tu é que tens que pensar sobre isso, Henrique. Ok. Isto é um podcast da Margem Sul e do Pratas. Sim. Médio Tejo. Médio Tejo. Lisboa, Vale do Tejo. Sim, mais ou menos. Mas não, está bem, ok. Geografia já está feito? Podemos ir sim, um bocadinho ao podemos seguir a estudo do meio, sim. O Dauphiné, nós estamos a gravar ao domingo, vai haver muita gente, já vai ver isto à segunda à noite, ou seja, depois da segunda etapa. Nós hoje ainda só temos a capacidade de fazer o rescaldo da primeira, não sei se querem depois arriscar um rescaldo da segunda, tentaremos, mas sim. Veremos isso mais à frente. Mas o mais importante e provavelmente o mais espetacular foi este primeiro dia. Eu tenho uma pergunta muito simples para ti, Branco. Ainda há etapas para sprinters? Bom, isso levaria-nos por uma discussão quase antropológica sobre o que é a definição dos traçados neste momento, das grandes voltas, das voltas de uma semana, etc. Que eu acho que podemos deixar para a off-season, se tu achares bem. Provavelmente já o fizemos noutros contextos. Mas a verdade é que era uma etapa que podia ser para sprinters, armadilhada no final, peço perdão por isto. Portanto, quartas categorias, no fundo, ali aqueles moritos com alguma pendente, nomeadamente neste em específico era o Côte de Buffon, que tem o nome do guarda-redes italiano histórico, 600 metros a quase 9%. Com a diferença que neste Dauphiné temos Vingegaard, Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel, Axel Laurens, não é? Pronto. Por falar em Axel Laurens, portanto, passavam 3 vezes o Côte de Buffon nesta primeira etapa. Na segunda, Ben Illy, pois claro, tinha que tentar a sua sorte. Mathieu van der Poel responde, Pogačar lá metido no meio, a coisa não dá em nada, segue. E na última passagem, a cerca de 7 km da meta, Axel Laurens, então, porque ele é perito em muros, decide fazer o seu ensaio, a coisa não dá propriamente em nada. O que dá é que respondem uma data de corredores, nomeadamente Mathieu van der Poel, Pogačar, Vingegaard também mexeu. E depois cria-se um grupo com Pogačar, Van der Poel, Buitrago e Remco Evenepoel. E Vingegaard. E Vingegaard, portanto, estes 5, portanto, os 4 Aliens e o Buitrago, que é sempre uma equipa engraçada. Vão por ali adiante, o pelotão sempre muito perto de 5 segundos, mas a não fechar o espaço. A Trek que trazia Jonathan Miller na grande esperança para esta etapa e era provavelmente a favorita, acaba por não conseguir fechar o espaço. Vingegaard ataca em plano, estamos em 2025, não sei se estão todos conscientes disso, mas Vingegaard ataca em plano, Pogačar responde naturalmente e a coisa vai para a reta da meta, o pelotão quase a chegar, não chega, sprint, ganha Pogačar, Vingegaard faz segundo e sim, isto é uma etapa ao sprint, não tenho muito mais a dizer. Mathieu van der Poel terceiro, Remco quarto e Jake Stewart fecha o pódio já do pelotão, digamos assim. Fecha o top 5. O top 5, sim. Não pode. O Branco mencionou, e com razão, tivemos Vingegaard a ser o primeiro a atacar. Normalmente nestas etapas nós vemos um Vingegaard mais defensivo e o objetivo dele é não perder tempo para Pogačar. Como é que tu analisas esta diferença de postura por parte do dinamarquês? E depois, numa segunda parte da pergunta, se eles atacam quando há 500 metros a 8%, o que é que eles vão fazer? Não só no resto deste Dauphiné, mas como no Tour, que já não está longe. É interessante ver esta nova postura do dinamarquês, que o normal dele é ele estar acorrentado ao Pogačar, é quase uma sombra dele, e está 99% do tempo a controlar o pace do Pogačar e só ataca mesmo, tem a frieza de só atacar mesmo naquelas etapas que são mesmo ao seu jeito. Isto é um momento raríssimo, se calhar aconteceu uma ou 2 vezes até hoje, mas é um sinal também que o dinamarquês está com outra postura, também sente-se bem, certamente, e quero transmitir essa mensagem que eu também sou um alien, não é só tu que és o favorito em todos os terrenos, eu também consigo ser isso que tu és,
e eu acho que abre-nos boas perspectivas para o que vem no Dauphiné e ainda mais para o Tour. Antes de passarmos à análise do percurso, falarmos só rapidamente desta etapa 2, até porque vai ser uma etapa com especificidades que depois não se vão voltar a encontrar no resto da prova. Tendencialmente será uma etapa para sprinters. Muito rapidamente, não sei qual de vocês é que quer falar, quem é que vem como favorito ou quem é que ganhou, se quiserem falar no passado. Então, diretamente para a Câmara, esta etapa 2 foi vencida por Jonas Vingegaard, novo sprinter da Visma Lease Bike. Estou a brincar, não faço a mais pequena ideia. Em teoria, concordo contigo que a Trek traz uma boa equipa para levar Milan à vitória. As dificuldades que existem no final são menos inclinadas, digamos assim, do que aquelas que existiam hoje, mas a Trek hoje deixou o Milan sozinha. Estamos a falar de uma Trek que traz Skuins, traz um bom bloco para o Milan e que hoje não foi capaz de o defender. Se os alienígenas quiserem brincar outra vez, eu não sei o que é que vai dar. E acho que pode dar para um late ataque, por exemplo. Acho que o Benilli é capaz de tentar outra vez, o Van der Poel vai tentar. Vamos ver. Depois de hoje é difícil olhar e dizer com tranquilidade que o Milan vai ganhar. Sim, eu também acho que cada vez mais é difícil dizer com tranquilidade que vai ser um sprint, mas hoje, ainda assim, a subida onde se fez as diferenças era 8, 9%, amanhã é 5%, e nos 5% tendencialmente, tanto o Milan como os seus homens de trabalho, Skuins, Stuyven. Estavas a dizer que o Milan ficou sozinho, eu acho que quem estava na frente era o Stuyven. Não, fica com o Stuyven, sim. Sim. Eu acho que o Milan é que não estava já, não é? Há uma altura que o Milan é que descola. Sim, descola perto de sim, mas ou seja, era o Stuyven e ele. Sim, todos os outros ficaram, e portanto isso não dá grandes perspectivas, acho eu. Avançando então para aquilo que é o resto, digamos assim, deste Dauphiné, não é se calhar o Dauphiné mais duro dos últimos anos, nós já tivemos Dauphinés completamente assassinos, mas ainda assim há palco para espetáculo. Sim, há muito palco para os punchers, não só para os trepadores, e na terceira etapa acho que é isso que vai acontecer. É uma etapa com algumas subidas categorizadas, nada de especial, depois tem um murito a cerca de 20 km da meta, e a partir daí é um belo falso plano até ao final. É amoroso. E acho que esse murito, com uma pendente a rondar os 10%, são 2 km e picos, a rondar os 10%, acho que vai ser propício a ataques, e há muito boa gente, não só os aliens, mas os Benillis, que vão tentar algo, por isso arrisco-me a dizer que não dará para o Jonathan Milan fazer o bis. E eu acrescentaria ao Benilli o facto de nós hoje vimos que Mathieu Van Der Poel não vem em modo passivo, não é? Volta e meia, Mathieu Van Der Poel apresenta-se à entrada das corridas, meio numa do vem rolar, etc. Hoje ele tentou, como dá a entender que nesta terceira etapa também tentará. Sim, o Mathieu Van Der Poel nestas corridas por etapa já é o 8 ou 80. E pelo que vimos hoje, acho que ele vem com o 80 e até pode querer tentar sacar a amarela na terceira etapa. Vejo isso com... Não vai ser fácil isso acontecer, mas ele pode ter esse objetivo perfeitamente. Porque depois, a partir daí, ele vai desligar e vai voltar ao 8, porque já não há nada para ele. E o a partir daí começa com um esforço individual? É um contrarrelógio de 17 km, plano que tem uma subida a meio com 2 km, pendente 8,5. E acho que o Remco Evenepoel é o grande favorito, se bem que Pogačar e Vingegaard, quando querem, podem destronar qualquer um. Portanto, eu acho que o vencedor vai ser um destes três, e a minha aposta é que o Remco vai vencer e vai conquistar a camisola amarela e vai levá-la até à alta montanha. Depois da contrarrelógio temos etapas para a fuga, e a etapa seguinte é uma etapa desenhada para a despedida em grande do Romain Bardet. Tem 4 subidas categorizadas, que têm também descidas a seguir, e isso é exatamente aquilo que o francês quer. Depois os últimos 30 km já são planos, por isso eu antevejo uma etapa com 30 km planos do Romain Bardet a despedir-se dos adeptos. A solo, claro. Sim, e o grupo de perseguição a ser simpático. Também deixem-no lá estar. E para ser uma despedida bonita de um corredor que termina aqui a carreira nesta prova, e que, curiosamente, a única vez que ele venceu foi há 10 anos, quando estava no pico da sua carreira. Seria bonito vê-lo vencer 10 anos depois e fechar a carreira com chave de ouro. Ele, esta época, ainda não conseguiu vencer, esteve perto no giro, mas não o deixaram. Vamos ver se é desta. Acho que seria bonito para os fãs do ciclismo, e especialmente para os franceses. No dia seguinte, começa o espetáculo. Temos uma etapa curta e explosiva, como nós gostamos. São cerca de 127 km. A primeira chegada em alto, e o outcome desta etapa vai ser fácil. Ou dá Pogačar ou dá fuga. Acho que não há muito mais a dizer.
Dia 7, dia de Sofá, marca na vossa agenda, é a etapa rainha. São 133 km com 4.800 metros de acumulado. Acho que temos o perfil da prova, exatamente. Não é dia 7, é a etapa 7, não é? Sim, etapa 7. Diz-me o dia, vai ser sábado. Sábado, dia 13. Exatamente. Perfeito. Para falares com a família. Não posso, mas não vou poder estar no sofá, mas pronto, vou desligar a internet. Primeira subida do dia, Col de la Madeleine, uma das subidas mais conhecidas. A segunda também não é desconhecida, é o Col de la Croix de Fer. Muito bem. E termina com chegada em alto no Valmenier 1800. Isto vai ser a etapa rainha. 3 especiais. E a não ser que aconteça alguma coisa muito estranha, vai ser Pogačar versus Vingegaard e vai ficar decidida a classificação geral. E a minha esperança é que o ataque seja logo na penúltima, até porque a última subida é menos dura e sobretudo se Remco Evenepoel, como te estavas a prever, vier da amarela do contrarrelógio, eu acho que eles o vão querer atacar de longe. Não, eventualmente até vão atacar logo na primeira subida. Sim, exato, logo a arrancar. Começa logo, aliás, esta etapa é surreal, ou seja, tu em 130 km teres quase 5.000 metros de acumulado, brutal. É uma coisa surreal e ainda por cima vão andar muito tempo acima dos 2.000 metros, ou seja, há muito potencial para dificuldades. O derradeiro dia é uma etapa com alguma dureza, mas sem nenhuma inclinação muito dura. É basicamente sempre a subir a etapa, mas eu diria que vai ser para a fuga. Mas vai haver margem para se limarem arestas na classificação geral e definir-se o top 5, o top 10, mas creio que em relação à vitória final acho que vai ficar definida na Eu tenho já etapa um rainha. hot take, posso? Não está bem programado. Estás-te a perguntar a ti, não é? Sim. Boa. Henrique, deixas? Pronto, é isso. Na semana em que se vai retirar o último ciclista que os franceses acreditaram que podiam ganhar a Volta à França, vai-se estrear a ganhar o próximo francês que os franceses acreditaram que podia ganhar a Volta à França. E vai ser nesta etapa Acreditam, é isso? o Sr. Paulo. O Sr. Paulo Seixas vai vencer esta etapa a partir da fuga, assumindo que leva 10 minutos na etapa anterior, e eu acho que ele ainda terá tempo para se batalhar nas montanhas. Mas ele tem mostrado muita força, mesmo já com competição séria, embora esta seja a primeira corrida. O World Tour, ou seja, ele correu no AE, mas pronto, é uma competição diferente e tipo de subidas diferente. E eu estou com muita esperança, mais do que esperança, curiosidade, e sem querer colocar pressão, não é? Ele tem 18 anos, não precisa se mostrar já. Quando disseste que era a próxima esperança francesa, eu pensei que tivesse-te a referir ao Guilherme Martin. O Dani Martínez já perdeu esse estatuto? Para o Seixas ou não? Não? Acho que não. Então, se tu tivesses que dizer como é que ia ganhar o Tour, quem é que tu dizias? O próximo francês a ganhar o Tour? Ou achas que ainda não nasceu? É tipo... Acho que o Seixas pode ganhar, não estou assim tão certo, mas acho que o Lenny Martínez com um percurso ao jeito dele pode ganhar também. Ok. Eu não tenho essa esperança toda no Lenny. Em relação a pessoas que podem ganhar a Volta à França, Sim. Pogačar e Vingegaard, eu acho que até são dois ciclistas bons neste tipo de corridas. Ambos dizem estar mais fortes do que o ano passado. Qual é que tu pensas que arranca na frente para esta prova? Hoje vimos um Vingegaard confiante, mas Pogačar é Pogačar, não é? Sim, ou seja, nós já vimos muito de Pogačar este ano. Já o vimos correr muito e bem. Portanto, sabemos que ele está, como sempre, pelo menos, não é? Ofensivo, forte, com a corda toda, como se costuma dizer. Para Vingegaard tem sido um ano um pouco atípico. Ele vence, volta ao Algarve, mas não ganha a etapa da Foia, vence Ian Christen e perde tempo a João Almeida, que foi uma coisa logo esquisita. E no Paris-Nice perde tempo a João Almeida. Não interpretem isto como eu estar a descreditar o português, mas é factual que o Vingegaard é um corredor tendencialmente superior, exatamente. E, além disso, no Paris-Nice cai, percebe-se que ele bateu com a cabeça e, portanto, tendo em conta o protocolo de contusão, concussão, devia ter desistido, não o faz, e, portanto, nós vemos-lo muito chateado às tantas na etapa dos Abanicos, a tentar forçar uma coisa, quando ele, se calhar, não devia estar ali a prejudicar-se. Portanto, é um ano atípico e eu acho que a prestação dele hoje tem que ver com isso, que é, eu existo, eu estou forte, eu sou candidato a ganhar o Tour, eu ataco em plano. Portanto, não deixa de ser estranho. Eu espero um Vingegaard super no Tour, não sei o que é que ele vai dar no Dauphiné e acho que é difícil dizê-lo e por isso acho que o Pogačar parte como favorito, mas esta etapa que nós acabámos de ver é muito, muito ao jeito do Vingegaard e se for o melhor Vingegaard,
a coisa pode cair para o lado do dinamarquês e também convém dizer que o Pogačar andou a fazer clássicas que nem um louco e ele, depois do Paris-Nice, não correu, teve em altitude, teve tempo para se preparar, portanto, é muito esta balança que vamos ter, acho eu, neste Dauphiné. Esperas vê-los os dois com o registro de tour de vamos os dois embora e fazemos a nossa corrida? E isso era a minha primeira pergunta. E segundo, achas que o duelo se vai dar só na etapa 7 ou que eles podem ir inventando noutros terrenos? Acho que se vão cruzar, se calhar às tantas a brincar às bonificações e coisas do género. E acho que provavelmente na etapa 6 alguém pode tentar testar o outro. Mas acho que eles sabem que a etapa 7 é uma etapa muito dura onde é preciso não chegarem no limite lá. E acho que sim, respondendo à primeira parte da pergunta, acho que eles vão querer sublinhar a ideia, esta é a nossa corrida, nós somos os dois, vocês, nem que seja para Remco Evenepoel perceber sim, na eventualidade de ter ganho contra relógio e ter andado de líder, ainda não estás aqui. E tu, Pratas, a quem é que atribuis o favoritismo? Bem, eu não quero ser imparcial, porque vocês sabem que eu sou super fã do Pogačar, não é? Mas a verdade é que ele desde 2024 está no nível, se calhar é o nível do melhor ciclista de sempre, está no melhor nível de sempre. Ele todas as corridas que entra para ganhar é claramente o melhor. E vamos ver se o Vingegaard consegue voltar ao nível que teve antes de iniciar esta época e se consegue atingir o nível do Pogačar. Ele diz que está na melhor forma de sempre, está com uma postura diferente pelo aquilo que vimos hoje. E eu acho que vai ser um duelo a dois, sem dúvida. Acho que eles vão dar minutadas aos outros adversários, vão ganhar com facilidade. Vão chegar primeiro que os outros com muita margem, mas ainda assim atribuo uma vantagem ao Pogačar, diria... Antes desta etapa diria 65-35, depois desta etapa digo 60-40. Ok. Já temos ataques no plano a mexer agulhas. Assumindo que eles chegam ao fim deste Dauphiné inteiros, e era importante que assim o fizessem, vamos ter pela primeira vez nos últimos 3 anos os dois à partida para o Tour, finalmente a 100%. O ano passado Vingegaard estava a recuperar de queda e há 2 anos era Pogačar. Acaba fazendo aqui, completando o desafio que tu já fizeste, Branco. Como é que estão as tuas probabilidades de vitória para cada um deles? E eu quero fazer este exercício para depois, na semana que vem, depois do Dauphiné, vermos se houve ajustes ou não. Mas a pergunta é para o Tour ou para o Dauphiné? É para o Tour. Eu para o Tour digo 55-45, talvez. É possível esta coisa? É 55-45? Claro, tens é que dizer para quem. Para senão tens sempre razão. Pogačar. Para o Pogačar. Ou seja, há uma ideia geral que depois daquilo que se viu o ano passado, Pogačar tem uma aura de invencibilidade, mas aparentemente nenhum de vocês subscreve essa ideia, não é? Não é possível retirar um corredor com a qualidade do Vingegaard da discussão do Tour. Nós já ouvimos fazer coisas inacreditáveis, portanto, isso seria até injusto para com ele. E nós, apesar de tudo, temos este programa e fazemos análise de corridas e falamos de ciclismo, e seria também por dentro da nossa parte dar 70% ao Pogačar, porque depois íamos ser chicoteados nas redes sociais e não queremos. E também tem a ver com isso. Às vezes é giro sermos chicoteados nas redes sociais. Sim, depende. Ou chicotear? Não, nunca. Jamais. E tu, Pratas? O Vinho está aí para a luta? Mas que é para o Tour? Para tudo. Ou seja, Pogačar não é invencível nas montanhas, apesar de tudo aquilo que tem, do que aconteceu em 2024. Claro que não. Não, porque nós estamos aqui a falar, e eu tendo a concordar com vocês, com o Vingegaard na máxima força, é um ciclista que consegue competir com Pogačar. Mas, sobretudo, depois do que saíram os números do ano passado, a ideia de que ele foi muito melhor do que o Vingegaard de 23, etc. Mas o ano passado... Claro, o Vingegaard não estava preparado. Mas... O Vingegaard fez uma preparação completamente diferente. Este ano, apesar de ter tido aquela concussão, não foi uma queda grave, não lhe prejudicou assim tanto a sua preparação e ele teve tempo para se preparar. Não, foi cedo o suficiente. Foi cedo o suficiente, por isso, este ano acho que vamos ter finalmente os dois a 100% no seu pico, com equipas totalmente dedicadas a eles, com a experiência que foi adquirida até agora no... Portanto, eu acredito que vamos ter o melhor Tour de sempre e que não vão haver, o Pogačar não vai vencer 5 ou 6 etapas com a facilidade que venceu o ano passado. Acho que vai ser mais equilibrado. Agora, acho que vai vencer. Eu ia só pedir para pararmos de dizer que eles vão estar os dois a 100% no Tour, porque isto normalmente, eu acredito nestas coisas, está bem? Eu pensava que isto dizer que o Pratas também não estava a ser nada ambicioso, a dizer só, eu acho que isto vai ser o melhor Tour de sempre. Logo assim.
Eu ia só pedir... Não, depois um deles cai no Dauphiné e vão alegar que isto tem alguma relação com o falso plano e eu agradecia que Estás isso com não muito medo do que acontecesse. vão dizer sobre nós, tu? Sim, hoje acordei assim. Se olhamos sempre para estes dois nomes como os dois que estão muito acima dos outros, também há ali uma faixa intermédia que pertence a Remco Evenepoel, eventualmente a João Almeida, mas de João Almeida falaremos para a semana, até porque ele decidiu não vir ao Dauphiné para ir à Suíça. Ou melhor, ou os outros decidiram vir todos ao Dauphiné para não se arriscarem a perder com o João Almeida, até porque o Vingegaard deste ano já está com uma... Agora quer ficar atrás de outro AE, para não ser sempre para não ser sempre o mesmo. Ele referiu recentemente que está na melhor forma da vida dele, que está tão bem como estava o ano passado para o Tour, e ainda falta cerca de um mês para o Tour, e que o grande objetivo para esta época é comprovar que é o melhor dos outros, ou seja, voltar a fazer terceiro no Tour, é o que se pode ler daqui, e começar a fechar o espaço em relação aos outros dois, com a ideia de, no futuro, poder realmente lutar pela volta à França. Tu achas, qual é que é a tua posição sobre estas aspirações, legítimas, obviamente, do ciclista belga? É isso, não é? É legítimo. Quem é que eu sou para dizer que essa não deve ser a luta da carreira dele, não é? Eu acho que ele sabe que se dedicasse plenamente a clássicas, provavelmente ia vencer mais. Porque ele é dos melhores classicómanos do mundo, mesmo perante Pogačar, não é? Ele poderia bater Pogačar em clássicas a sério, se dedicasse a isso. Eu imagino que Remco Evenepoel, com treino para isso, podia vencer Sanremo. Por exemplo, era um competidor. Ele sabe disso, mas ao mesmo tempo ele olha e vê que tem estes dois corredores na sua geração, no seu tempo de carreira e de vida, e quer chegar perto deles. Isso no limite é legítimo. Se eu acho que ele vai ser assim tão bem sucedido, não. Mas ele surpreendeu-me no Tour ano passado, isso é inegável, eu não esperava assim tanto. E, portanto, se é isso que ele tem como missão, acho bem. A coisa dele dizer que nunca esteve tão bem é bom para ele e é normal. Porque o normal e o que nós temos visto nos últimos anos é que a cada ano os números melhoram para todos os aliens, como temos dito. Portanto, ainda bem para ele. O que não significa que os melhores números dele cheguem para bater os dois. Portanto, temos de esperar para ver. E é isso, eu acho que no Dauphiné ele tem uma boa oportunidade agora para dizer eu estou por aqui, eu vencendo o crono com alguma margem vocês vão ter de esforçar, e isso pode ser interessante para criar ali uma espécie de outro fator que está ali, portanto, que tens de olhar por cima do ombro, quer para Vingegaard, quer para Pogačar. Eu acho que, sobretudo, numa corrida tão curta, onde não há tanto espaço para abrir diferenças grandes, eu acho que eles, imagina que se isolam os dois na etapa 7, como é o cenário mais provável. Já vimos, noutras circunstâncias, eles pararem e ficarem um a olhar para o outro. Se eles a chegarem àquela etapa a 30 segundos de Remco, que não é nenhuma loucura, eu acho que eles vão ter que ter mais cuidado, porque o Remco, sobretudo na última subida, que já é uma subida mais soft, pode-se conseguir defender. E depois só relembrar que o Remco ano passado não sofreu tanto como o Vingegaard na preparação, mas também caiu feio no País Basco e também não chegou ao Tour, na teoria, na sua melhor forma. Pratas, e tu, como é que olhas para essas aspirações? Daquele que outrora foi o teu menino. Ainda é. És um vendido. Eu, na verdade, concordo com tudo aquilo que o Miguel Branco falou. Eu acho que ele devia ter uma carreira mais direcionada para as clássicas. Pensei que ele, neste momento da sua carreira, já estivesse nessa fase. Não é o que está a acontecer, está-se a focar cada vez mais em corridas por etapas. E relativamente a esta prova e às grandes voltas, acho que ele, para chegar ao nível daqueles dois, vai ser difícil, porque são realmente uns aliens. E depois há outro fator muito importante, que é a equipa dele é muito mais fraca do que a Visma e do que a Emirates. Nem tem comparação, e muito menos sem o Mikel Landa, que acaba por ser o seu principal gregário e que não vai participar à partida neste Tour, não é? Eu acho que o que vai acontecer, ele vai efetivamente vencer a crono, vai chegar à alta montanha como líder e vai tentar defender o seu terceiro lugar. Talvez queira tentar responder aos primeiros ataques para ver se está capacitado. E sobretudo, tanto de amarelo, há mais essa tentação de tentar. Eu acho que não há nenhuma prova que nos diga que ele na etapa 7 não leva 10 ou 15 minutos. Aí, a 10 ou 15 há o ano passado, não é? Ele, o ano passado no Tour, certo, aguentou-se, mas foi a única vez que isso aconteceu. Mas atenção. Não quer ser eu defender o Remco. Ou seja, é vencedor de grande volta, tudo certo. Meia grande volta. Pronto, é vencedor de grande volta, tudo certo. Mas ele já demonstrou várias vezes que em alta montanha é difícil. E eu
imagina, não há nenhuma prova que ele não perca 10 a 15 minutos. Eu estou a dizer isto ao mesmo tempo que acho que pode não acontecer. Tudo certo. No Tour é diferente porque são vários dias, não assim, mas muito semelhantes, onde há recuperação a fazer e ele no dia a seguir tem de estar bem. Surpreendeu-me muito o ano passado, vamos ver como é que é este ano, e não deixa de ser algo agridoce tu veres alguém tão bom a decidir que aquilo que vai fazer na sua carreira é ser terceiro. Mas é uma opção. Acaba Temos de por ser um respeitar. bocadinho como o Mats Pedersen nas clássicas, não é? Que apanha o Mas o Pogacar Mats e o Pedersen Van não der tem Poel. hipótese. Não há como fugir, não é? Com um bocadinho de treino, se calhar podia estar aqui. Estou a brincar. O Remco podia ter ido ao giro ou podia fazer outro Sim, tipo sim, de provas. O Mads não pode dizer, olha, agora vou ser ele tem mesmo que ir àquelas corridas onde o Van der Poel é mais forte, que isso é Pois, o há tipo outra questão que é, ciclista que ele é, não é? nesta corrida específica do Dauphiné, o Pogacar e o Vingegaard não vão dar tudo. Eles vão ter que se guardar para o Tour. Eles não vão ter o pico aqui. Não, eu acho é que a forma ainda está a subir, sim. Sim. E portanto é normal que eles não estejam no melhor. E sim. aqui a diferença para os outros vai ser menor do que vai ser daqui a umas semanas em julho. Mas na Volta à França. mas o Remco é igual. O Remco não está ainda no melhor, vai estar no Tour. Eu acho que isso é válido para todos. Para sim. todos, acho Por eu. isso é que é interessante, ou seja, assumimos todos que eles chegam aqui mais ou menos no mesmo ponto de Os forma. dois são muito melhores. É isso. E se chegarem todos mais ou menos no mesmo ponto de forma, em princípio, ganham os outros dois. Tenho agora um pequeno quiz para vocês. Como eu tinha informado, eu gosto logo de ver a vossa cara alegre quando eu digo este tipo de coisas. Que é, estes três ciclistas, por incrível que pareça, só se apresentaram à partida para uma corrida por etapas 2 vezes. Quais foram? Foi na Volta à França, Volta à França do ano passado. E agora vai E ficar agora- aquele silêncio que tu vais ter de preencher. de alguma Sim, maneira. exato. Eu vou Como falando sobre moderadores. a vossa inteligência e sobre como nunca espero que vocês me desiludam quando eu vos pergunto estas coisas. Posso dizer que um deles ficou em primeiro, o outro ficou em segundo. E outro ficou em 15º, pai. Ou 11º. desistiu. É. Não, acabaram todos. Isso já tem sido uma prova de uma semana. Certo? Não, sim, foi uma semana. Paris-Nice, 2000 e... Não, o Remco não estava. Nessa prova que o Godot andou a voar. Sim, não exato. esquece. Não, O Godot bateu o Vingegaard estava... O Remco é que não. O Remco não estava, sim. Não sei o que é que posso dizer mais sobre esta prova. Tenho que pensar. Posso ir procurar quem é que foi os segundos, ou os terceiros, ou coisas assim. Mas sim, foi uma prova da semana, uma prova importante. Pois, há de ser uma das Então não grandes... foi a volta aos Emirados. Não, nunca tiveram os três. Eu andei a ver, eles só tiveram mesmo nestas duas provas, e até posso dizer, foi as únicas duas provas em que o Remco e o Pogacar tiveram. Eu acho que é capaz de ter sido Tirreno Adriático Foi Tirreno Adriático? 2023. Não? Agora também é fácil, não é? Ok. Não é 23, Foi 22. No É ano do Van der Poel, quando o E Honda- Ala Filipe? Yeah, é nesse ano mesmo. E o Remco andou com eles, ainda disputou uma etapa ou duas, e depois na montanha aconteceu aquilo que estavas a dizer, que não é a primeira nem a segunda vez, que é, não me mamou 10 minutos, porque não dava. Mas perdeu era bem. esse perfil que tinha umas etapas para puncha. Sim. E que ele andou-se a bater com eles, e depois havia uma subida muito grande, que eu lembro-me que o Geraint Thomas atacou, assim, e depois o Pogacar foi-se embora. Imagina. Geraint Thomas ainda atacava. Exato. Sendo estes os três os aliens, vamos falar um bocadinho dos outros, e atenção que mesmo na segunda linha nesta prova há muita gente com qualidade. Pratas, quem é que tu destacas entre estes? Eu destaco 3 nomes. O primeiro, o Florian Lipovic, da Red Bull, que eu acho que tem tido uma evolução muito consistente nos últimos 2 anos, e acho que é, sem dúvida, o sucessor de Roglic na equipa. Acho que está-se a perfilar como o líder da Red Bull Bora, e o facto de ser alemão e a estrutura ser alemã pode também ajudar nessa estabilização como cara da equipa para as grandes voltas. E é uma equipa que já ganhou grandes voltas no passado recente, por isso acho que tem aqui um corredor interessante que pode atingir isso. Segundo nome que eu tinha aqui, claro, o Lenny Martinez, da grande esperança francesa, está num bloco que também sabe estar em provas por etapas, sobe com os melhores, se tirarmos Pogacar e Vingegaard, claro, e também se defende bem no contrarrelógio, por isso acho que é outro nome óbvio para o top 5. Ganhou no Paris-Nice, ganhou na Romandia também. Ganhou Sim, etapas. também consegue sprintar bem nessas etapas, nesses finais. Pode aproveitar mais algumas duros. hesitações, eu concordo. Acho, sobretudo aquelas duas etapas, na 6 e na 8. Ou Sim, seja, as sim, menos sim, duras, sim, acho que ele pode aproveitar algumas hesitações dos outros. E para fechar, o Carlitos Rodrigues, que é um corredor que desde que renovou o contrato para aquele contrato completamente megalómano, ele é tipo top 5 dos mais bem pagos do mundo e não tem tido resultados à altura, mas é sempre um corredor que consegue fazer bons resultados neste tipo de provas e tem aqui muitas descidas pelo atacar e
E é outro nome que eu acho que, e até pelo estatuto da equipa, tem que tentar fazer o top 5. E seria um bom resultado no top 5. Algum nome a acrescentar, Abraham? Olha, acho que Matteo Jorgensen é um nome evidente, é um corredor que tem estado perto de uma coliderança com o Vingegaard em algumas corridas de uma semana. Ele chegou a atacar, exatamente, e é um corredor que eu acho que a Visma sabe que tem de dar tem de dar espaço, porque de um dia para o outro o Vingegaard tem uma lesão e eles vão se calhar apostar em Jorgensen para tentar vencer uma grande volta, e eu acho que fazem bem. É um corredor com muito talento e que tem esta capacidade todo o terreno de estar bem em vários perfis. Talvez precise de melhorar em alta montanha, mas tem tempo para isso. E sim, eu acho que estes são os nomes evidentes. Eu depois tinha uns nomes mais fora da caixa para perceber o que é que podem fazer. Nem esperava outra coisa da tua parte. Nomeadamente Tobias Alan Johansson. Porque, na verdade, e vamos falar disso mais à frente, o seu irmão acaba de ganhar uma classificação geral de uma prova Pro e, portanto, Tobias, se estás a ver o False Plan, tens de fazer à pista, não é? E é um corredor de quem sempre, há muito tempo, temos muitas esperanças e a coisa parece que não anda. Eu não estou, obviamente, à espera de um grande resultado, mas acho que ele é um corredor que vai querer estar ativo, vai querer disputar etapas. Vamos ver o que é que pode dar. Lutsenko, que tem estado completamente desaparecido em etapas. Em etapas não, na vida. E se nós, durante muitos anos, tínhamos Lutsenko como aquele corredor que sabíamos, contávamos com ele até março, este ano não contámos. E, portanto, vamos ver o que é capaz de fazer Lutsenko aqui neste Não estava à espera que ele fosse falar Dauphiné. Nunca se sabes quando é que se fala de Alexei Lutsenko. Sim, exato. E é sempre um bom momento. A seguir vais falar do que é do Higuita? Podia, mas vou falar do Mathis Rondel. Ok. Que é um corredor que vem de um top 10 na Romandia, é um corredor de 21 anos francês da Tudor, que eu acho que não é há muitos anos, mas há alguns anos que vem demonstrando qualidade em gerais. É um corredor que fez esse bom resultado na Romandia, como eu vinha dizendo. Já antes disso tinha um quarto lugar no Giro de Abruzzo. A concorrência não é a mesma, mas é um bom resultado. Já tinha feito ano passado um quarto lugar também no Giro Next Gen. Sexto lugar a Tour de l'Avenir 2023, e é um corredor que tem um contrato com a Tudor até 2027, que eu acho que tem muita capacidade para se intrometer nos próximos anos em top 10 de grandes voltas. Vamos ver o que é que ele consegue fazer aqui. E é um corredor que tem uma história engraçada. Ele começa a correr em 2017. Ele começa a praticar ciclismo em 2017. Antes disso praticava speed skating e ia à seleção francesa de speed skating, Mathis Rondel, e agora é um daqueles que vem de outros desportos e que se dá muito bem. Eu acho que a Tudor fez uma bela aposta e estou a contar com ele para andar a mexer, ou pelo menos tentar defender-se para um top 10. Devias-me ter avisado que ias fazer esta parte, que eu punha um vídeo dele lá a fazer speed skating. Eu acho que ia funcionar bem. A nossa comunicação também tem de melhorar. Esta é uma das coisas que podemos apontar aqui para próximos episódios. A nível dos homens rápidos, sobretudo para estes primeiros dias e para estes sprints mais acidentados, tens mais alguns nomes que queiras trazer à baila? Então temos Milan, Jake Stewart, que faz pódio e que também traz na sua equipa Pascal Ackermann. Faz top 5. Estou com a cena que ele fez pódio, não é? Sam Watson, a Ineos também traz. Lawrence Pitty, vamos ver se pode. E depois temos aqueles nomes: GNR, Magnus Cort. Nunca se sabe. Sim, podem ser terceiros ou 35º. Portanto, vamos esperar. Eu acho que, como se viu hoje, os homens rápidos não vão ter não vão cheirar grandes hipóteses neste Dauphiné. E há bocadinho falámos de que há um perfil para Pancher e que, sobretudo na segunda metade desta prova, pode haver possibilidade para fugas. Pratas alguns nomes, além do óbvio Romain Bardet, que já falaste há bocadinho e que é um desejo praticamente de todos os fãs de ciclismo vê-lo vencer, que achas que possam brilhar nesta prova? Eu tenho aqui uma lista de punchers e ciclistas para a fuga. Punchers, dois nomes óbvios: Mathieu Van Der Poel e Ben Healy, que já deram o ar da sua graça. Depois tenho dois nomes da Red Bull, o Van Gils e o Fischer Black. São dois corredores que gostam de se mostrar neste tipo de etapas, e o Van Gils, apesar de estar a fazer uma época completamente discreta, já venceu uma etapa na Volta à Noruega, por isso acredito que ele esteja a voltar aos seus níveis e pode fazer aqui alguma coisa interessante, apesar de não ter aparecido nesta primeira etapa. E depois dois nomes da Decathlon, um Bastien Tronchon, que hoje também fecha talvez top 7, top 8. Foi sétimo, sim.
E o Paulo Seixas, que já foi aqui elogiado por demais pelo nosso estimado moderador, e também acho que ele vai fazer alguma coisinha aqui nestas etapas. Para as fugas, Bardet, já falei que vai ter que se despedir com uma vitória, se os deuses do ciclismo forem simpáticos. Depois, Guilherme Martin está a fazer uma época de estreia na Groupama muito boa, com resultados muito sólidos, e já venceu 2 vezes. Eu acho que ele, jogando em casa, vai tentar qualquer coisa, até porque ele está a preparar o seu pico para, na terceira semana da volta à França, recuperar e voltar Para ao fechar top 10. Claro. Destacar mais 2 nomes. O francês, o Jega, da Total Energy, que está também a ter uma época de afirmação e que, não podendo fazer um top 10 aqui porque ainda não tem esse nível, mas pode tentar ir em fugas. Mas pergunto, não achas que vai ter de trabalhar para Pierre Latour? Ui, o Latour está. Está. E é muito escolhido na Fantasy, porque fez... Eu não vejo. Pronto, Olha, vamos continuar. Era uma piada. Mas eu não percebo nada de Fantasy. Eu não acreditava na reencarnação até ver o Pierre Latour na Boucle de la Mayenne. É incrível. Foi só ser ofendido por mim. Realmente tenho um impacto no mundo ciclístico. E depois aqui outro ciclista que nesta temporada já fez bons resultados em fugas, que é o Ivan Romeu, da Movistar. Tem um motor muito bom, sobe bem, e acho que há espaço para ele brilhar aquilo. Normalmente é certeiro. Quando tenta, ele consegue obter bons resultados. Fechamos então assim a antevisão do Dauphiné, que era o prato principal deste episódio, e vamos dar uma voltinha por outras corridas menores. Eu vou dar-vos espaço a cada um de vocês para escolher as corridas de quais querem falar, mas primeiro vou dar asa ao meu ímpeto ditatorial e primeiro falamos da Eslovénia, porque houve portugueses a ganhar, e quando há portugueses a ganhar, nós temos que falar sobre isso. Não é uma pergunta diretamente para nenhum de vocês, mas Portugal ganhou 1 ou 2 etapas, logo a primeira discussão. Portugal ganhou. Eu acho que é difícil que aquele sprint seja considerado ilegal. Eu percebo que tenham tirado a etapa ao Rio Oliveira, mas também acho que se vamos começar a fazer isto, não vai haver sprint. Portanto, pronto. Felizmente o Ivo, hoje, a 5ª etapa da Volta à Eslovénia, conseguiu vingar, digamos assim, o irmão e de forma muito autoritária consegue um sprint, com um ataque já... Uma chegada em pavê. Sim. Sim, aquilo não é bem um sprint, ele até está sentado. Terceira vitória do Ivo, é impressionante. É uma bela temporada que o Ivo Oliveira está a fazer. Fica esse amargo de boca, sobretudo porque o Rui Oliveira nunca tinha ganho na estrada. Nunca ganhou. Para mim, já ganhou. E o Machino também disse, e acho que o Pogacar também disse, por isso se o Pogacar disse, está ganho. Se o Pogacar disse, está ganho. E acho que o Pogacar só não deve ter dito mais, que aquilo é na Eslovénia, ele gosta ele diz que é simpático com eles. Mas foi pena porque o Rui viu-se todas as emoções do Rui, ele nunca tinha vencido, era um ciclista que merecia e acaba por ficar esse amargo de boca, até porque, lá está, não é que não haja um ligeiro desvio, mas não é 100% jihadismo dizer que há muitas etapas ou muitos sprints mais duvidosos do que aquele que acabam por passar. Mas está sem dúvida a ser uma grande temporada dos Manos Oliveira, que estão a aproveitar o facto de estarem neste calendário, estão a fazer se calhar o primeiro ano em que nenhum deles faz grandes voltas, não têm feito um grande calendário para acabarem por andar a lutar mais por vitórias. Como é que tu tens visto esse cenário? Sem dúvida, eles têm tido muito mais espaço para eles terem as suas oportunidades, e a verdade é que estão a aproveitar, principalmente o Ivo, né? Com 3 vitórias no início da temporada. Se nos perguntassem quantas vitórias ganhava o Ivo, talvez uma. Um prólogo. Um prólogozito. E o prólogo perdeu por meio milésimo, ou lá o que é, não sei como é que isso... Meio milésimo. Meio milésimo é bom, não é? Milésimo, sim, o Lorenzo Milésimo, sim. Vale a pena também destacar um bocadinho da GC Pratas, o irmão mau ganhou? Ou já não é o irmão mau? O Anders... Alan Johansson, sim, que era conhecido pelo Johansson mau, mas sejamos justos, tem estado a fazer algumas corridas interessantes. Já não é a primeira vez este ano que aparece um bom nível. E sendo esta uma prova que só tinha uma etapa que ia decidir a geral, muita coisa podia acontecer, era muito aleatório. O possível vencedor à partida, dificilmente haveria unanimidade se nós tivéssemos que ter apostado para esta corrida. Num pódio, se já dizíamos 7 ou 8 nomes, é 9 possíveis. Eu acho que diz muito sobre o quão mal está o Tauga Guinard, porque ele tinha a obrigação de vencer e, de facto, desde aquela queda horrível... A Lidl Trek, mesmo com o João Pedro Lopes, a Lidl tinha aqui uma equipa para ganhar e não conseguiu. E o Anders hoje andou ao ataque, de líder. Portanto, porque pode. Porque posso.
E, portanto, isso é bom sinal. E o Tobias, de facto, como já disse. Tu falaste do pódio, mas se calhar o grande destaque deste resultado é o quarto classificado. Quarto classificado, vamos então a isso. Henrique Augusto e Miguel Pratas. Falar de Jacob Omerzel. Não sei bem como é que isto se diz em Os teus anos esloveno. até brilham. Quando eles não têm 20 anos. Assim, isto pode parecer mal, mas enfim. Então, o Omerzel, eu acho que já tinha dado conta dele o ano passado, porque ele ganha a Paris-Roubaix Júnior e chega com o Valjavec, outro esloveno, com o Philipsen e eu acho que com o Clemensen, um dinamarquês, não tenho a certeza deste nome que estou a dizer agora, mas é um grupo de 4 que chegam ao velódromo e ele acaba por vencer. E logo aí saltou, ele já estava, acho eu, ou passa logo a seguir para a equipa de desenvolvimento da Bahrein. Antes disso, na Adria Mobil, lendária equipa eslovena que formou Primož Roglic. Formou, não. Foi espaço de Primož Roglic, Novak, mais recentemente Gal Glivar, etc. E, portanto, o ano passado também foi campeão nacional júnior da Eslovénia e teve muitos bons resultados na Taça das Nações Júniores, digamos assim, Pays de Vaud, na Suíça, etc., onde faz pódio. E mais do que isso, eu acho que é impressionante. Ele tem 19 anos e apresenta-se, no fundo, como líder da Bahrein nesta prova, é quarto à geral e a forma como corre, muitas vezes ofensivo. E pronto, e tem aquela circunstância engraçada de em 2018 a Tadej Pogačar ter feito quarto lugar na Volta à Eslovénia. Com a mesma idade? Com a mesma idade, no ano em que ganha a Volta à França do Futuro, portanto... Acho que é uma comparação um bocado exagerada, mas o Omerzel acho que é um corredor para o futuro e muito bem a Bahrein mais uma vez a sacar estes miúdos jovens, já temos falado disto noutros episódios, tem um leque de corredores para o futuro muito, muito bom. Não, e é interessante porque a montanha da Volta à Eslovénia, ok, que a concorrência não era grande, mas era uma montanha muito dura. Bem dura. Ou seja, defende-se bem nesse terreno, ganhou a Paris-Roubaix Júnior, tem uma boa ponta final, ou seja, deixa água na boca para perceber o que é que virá daí. Deixando agora, então, espaço para vocês escolherem as outras corridas que querem falar. Vou já eu? Começas tu, sim, bem. Então, esta semana tivemos a volta à Catalunha, que é, pronto, uma daquelas provas que ainda está à procura do seu lugar no percurso, no circuito World Tour, porque não é o World Tour nem Pro, portanto é a segunda edição da Volta à Catalunha, que no setor masculino é uma das grandes provas de uma semana. Aqui ainda não tem esse estatuto, porque é muito nova, mas tem terreno para grandes provas, e teve Demi Vollering, entre tantas outras, e teve, por exemplo, a chegada à La Molina, que é uma das subidas icónicas da Catalunha, onde a Demi Vollering fez surpreendentemente fez aso da sua superioridade para vencer a geral, e além disso foi uma corrida que ficou marcada pelo domínio total da FDJ SUE, porque na primeira etapa ganha Elise Chabi e na última ganha a Adgist, portanto a neerlandesa também, a gregária da Vollering. E pronto, é isso. É mais uma etapa na preparação da Vollering em direção ao Tour. E parece que as coisas estão a correr bem e a equipa está focada nisso mesmo, com 3 vitórias em etapa e a vitória em geral, e também o desejo que deixa aqui que a Catalunha nos próximos anos consiga subir pelo menos a categoria Pro. Nós queremos na Fantasy. Queremos utilizar os nossos conhecimentos na Fantasy para tentar não ser muito maus. Pronto. Falando também, se calhar, da prova mais importante que aconteceu esta semana no World Tour feminino, a Volta à Grã-Bretanha, que, em teoria, olha-se para o perfil e parece sempre isto são 4 sprints, tem ali umas coisas, mas a Lorena Wiebes ganha tudo e vai saber se eu ganhou a última etapa, porque isto também acontece muitas vezes, além de alguma dificuldade no terreno que não aparece no perfil, pequenos muros com alguma inclinação, as corredoras sabem que têm de fazer a dificuldade e, portanto, tivemos uma corridaça todos os dias, muita ação. E também pelas condições meteorológicas. Condições meteorológicas loucas, a terceira etapa claramente não devia ter acontecido, porque foi uma barbárie e as corredoras deviam ter sido defendidas na minha opinião, mas pronto. Mas tivemos vitórias em etapas para a Kimberly Lecourt Pienaar, continua a render em grande, apesar de depois acho que teve queda e teve que abandonar. Segunda etapa vencida por Mara Roldan, Calma Branco, grande corredora canadiana da Picnic, que chega a ser a sua primeira vitória e é uma corredora que já tínhamos debaixo do radar, muito talentosa. O Branco queria que isto fosse o tema do episódio. Sim, mas tivemos que controlar um bocadinho. Depois não deu, pronto. Kristen Faulkner ficou aí com a camisola de líder. No terceiro dia ganha Cat Ferguson, que faz uma etapa e uma prova no geral muito boa. E no último dia, como já disse, ganha a Lorena Wiebes. A Cat Ferguson foi segunda à geral, perdeu por poucos segundos para a Ellie Wollaston, que faz mais uma vitória em gerais para a FDJ, que teve uma semana fantástica. Terceiro lugar na geral para a Caroline Swinkles da UAE.
E basicamente foi isto. Posso continuar, não é? Sim. Pronto. Mas não continuas durante muito tempo. Vamos fazer só a antevisão da Volta à Suíça feminina, que é uma prova por etapas World Tour que vai começar no dia 12 e que traz, portanto, reembate de Demi Vollering com Marlon Reusser depois do show que aconteceu na Vuelta. Vem também Ferran Prévot, está de regresso, Kasia Vedoma, Kastlein, que andou muito bem na Volta a Burgos, e temos também a Misha Bradvold pela SD Works, tal como a Femke Garritza. E pronto, não há chegadas em alto, como é a panagem da Volta à Suíça, mas há dureza, e é isso que vamos ter nestas 4 etapas. E muita curiosidade para perceber esta diferença, ou esta luta, no fundo, entre Reusser e Demi Vollering a caminho da Volta à França e também com o giro pelo meio. Passando então a palavra ao Pratas, o Branco focou-se aqui mais nas senhoras, tu vais-te focar mais nos senhores. O que é que nós não falámos e houve de interesse nestes últimos dias? Eu destaco a volta à Noruega, com o nosso Matthew Brennan, que é um dos grandes prodígios do ciclismo, que apareceu esta temporada e já venceu um porradão de vezes. Era um dos destaques desta corrida à partida. Esperávamos que ele vencesse talvez 2, 3 etapas, mas acho que não esperávamos ainda assim que ele fosse tão dominante, porque haviam algumas etapas com alguma dureza. E ele acaba por vencer 2 e ficar em segundo em outras 2. E as 2 que ele acaba por ficar em segundo, se calhar até são as que impressionam mais. A primeira, ele fica em segundo, mas vence o sprint do pelotão, que foi enganado por um corredor norueguês, um fugitivo. Deixa eu dar aqui destaque. Estavas a falar do segundo e eu concordo contigo que é mais impressionante, mas esta vitória que estamos a ter aqui a oportunidade de ver quando... Acho que é o Jan Christen e o Langlotti que estão na frente. Sim, e ele faz os últimos metros largos e isto é bem a subir, como se pode ver, ou seja, Matthew Brennan é bem mais do que um sprinter e depois o resto das partidas. Era uma daquelas etapas, estava ali na borderline para ele, e ainda houve outra etapa, que foi a terceira etapa, que ele perdeu para o Van Gils, que tinha um final, eram 2 km e tal, com uma pendente média de 8%. Força deste. E ele só perde. É impressionante. Ele só perde para o Van Gils, ou seja, ele não ganha num terreno que não é nada adaptado a ele. E depois acaba por vencer a geral, porque não perdeu tempo nenhum praticamente para os vencedores das etapas. E é realmente um corredor impressionante que numa entrevista há uns tempos já aponta a ser camisola amarela num dos próximos tours. Portanto, tem que ser embora, mas é um corredor que também tem essa mentalidade. E digo mais, se ele fosse este ano era candidato. Era candidato, claro que sim. Já está aí, não é? O Murro Bretanha, etc. É para ele. E ele tem 19 anos, convém recordar que é outro desta geração, ainda bem novinho, e aparecem logo a correr a um nível altíssimo. Só aproveitar para destacar a clássica de Bruxelas. Hoje teve um top 10 um bocadinho estranho, com, por exemplo, Renard a fazer segundo classificado numa chegada ao sprint que acabou com uma vitória à sol do Tim Merlier. Tal foi a sua vantagem perante os adversários. 3 ou 4 bicicletas de diferença. Portanto, mais uma vitória para o Tim Merlier. Já não sei quantas são este ano, mas está a fazer uma temporada espetacular e isto no Tour vai haver festa. Merlier que foi esperto e olhou para este Dauphiné e pensou, Não. eu vou correr lá coisas na Bélgica. Ok, Milan, já. Diverte, ficas tu aí, ele vai com esses malucos todos. Eu vou correr com esta malta que é mais civilizada. Branco, tinhas pedido para falar um bocadinho sobre o Giro Next Gen? Sim, Giro Next Gen, que agora, se tiveres aí as datas agradecido, eu acho que começa no dia 15, se não estou em erro, sim. Mas eu vou confirmar, podes continuar e eu já dou no essa dia 15. E eu acho que é uma prova que devíamos todos, estes que gostam de ver quem vai chegar, 15. Desculpa, só confirmar. Estar atentos. Tem muitos bons nomes, tem um percurso interessante, da qual eu destaco a etapa 3, chegada a Passo del Maniva, 10 km a 7.5, e no dia 7, Prato Nevoso, 13 km a mais de 7%, que tem a curiosidade de ter sido vencida por Max Schachmann em 2018, etapa 18 do Giro, dia antes do descalabro de Samanietz na Cola della Finestra, só por curiosidade. Mas, portanto, 2 subidas muito exigentes para esta rapaziada, e no último dia tem uma chegada a Pinerol, chegada e partida dessa localidade, e têm uma subida, um circuito que tem uma subida de 2,2 km a 13% de média com empedrado. Portanto, fogo de artifício seguramente, e eu acho que o leque de nomes abre logo o apetite. Ainda faltam muitas equipas a confirmar, mas já sabemos alguns que vão. Jarno Vidar ganhou
É o campeão em título? É o campeão e este ano tem estado lindamente, venceu Flash Arnés, acaba de vencer Rondelizar, já venceu Liège-Bastogne-Liège sub-23, grande favorito, corredor incrível que está ainda na Loto e que eu acho que é grande favorito, mas também temos Nordhagen da Visma, que é o norueguês que acaba de fazer 2 top 15 em provas como Romandia e mesmo na Volta à Noruega esteve lá e é um corredor que todos sabemos a qualidade que tem. Simone Gualdi, italiano da Intermarché, ou da Nippo, portanto, a equipa de desenvolvimento da Intermarché, que também tem estado a dar muito boa conta de si, quer em provas em elites, quer em sub-23 este ano. Temos Pavel Sumpic, que é um corredor checo que assinou este ano pela Picnic Desenvolvimento, também com resultados excelentes o ano passado e que eu acho que pode dar boa luta. Jacob Amerzel vai estar presente, portanto, não deixa de ser um nome a reter. Pau Martí da Israel, espanhol também com muita qualidade. Adria Pericas da UAE também vai estar. Lorenzo Finn, campeão mundial júnior do ano passado. Portanto, é uma chuva de estrelas e eu acho que vamos ter a oportunidade de ver estas etapas todas este ano e, portanto, isso é para mim, pelo menos, uma grande oportunidade. Vou tentar fazê-lo. Deixa-me só dar uma nota, desculpa claro que sim. Não há confirmação ainda, mas pode dar-se o caso do Daniel Lima ser uma das presenças pela Israel Premier Tech Academy. Para já, só há a presença de Pau Martí confirmada, temos de esperar. Acho que seria muito bom Daniel Lima estar como ajudante de Pau Martí nessa corrida. E se para o próximo ano não quiserem ser surpreendidos pelos Brennans desta vida, o segredo é ir vendo estas... Tirar notas. Tirar notas nestas corridas. Muito rapidamente, nós para a semana vamos fazer a antevisão da Volta à Suíça, mas a corrida começa no próximo domingo, ou seja, nós já não vamos ter tempo de falar em condições antes disso. 30 segundinhos, Pratas, é contadas para o João, ou como é que isto funciona? Quando gravarmos o próximo episódio, o João já vai dar com a camisola de líder na Suíça, isso acho que é óbvio, mas acaba por ter uma start list acessível, porque os grandes tubarões vieram todos ao Dauphiné e, sem querer ser jihadista, eu acho que ele é o grande favorito a vencer a volta à Suíça. Sim, parece-me mais ou menos... Claro que é o grande favorito. Pode ir para a terceira vitória consecutiva em provas de World Tour de uma semana, que não acontece desde 2012, Bradley Wiggins, se não estou em erro, 2011 ou 2012, já não juro. Por isso é um feito e seria um constatar, uma consolidação daquilo que tem sido uma bela época do João e um bocadinho uma revenge do que aconteceu o ano passado, onde em alguns momentos da sessão que era o mais forte e acabou por não vencer. Boa sorte para o João, mas para a semana falaremos em maior detalhe sobre essa prova, a Volta à Suíça. Assim nos despedimos de mais um episódio do Falso Plano em parceria com a Bola TV. Como sempre, dar-vos nota para nos seguir em falsoplano.pt, no Twitter, no Instagram. Até lá. Voltamos para a semana. Até lá. Um abraço.